Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje é um bolo que tá muito tendência aí na confeitaria, toda confeiteira tá fazendo. E não seria diferente, o pessoal pediu para mim, então vim ensinar vocês aqui como decorar um bolo todo em ganache, super bonito, super maravilhoso. Gente, vou dar algumas dicas para vocês a respeito da ganache também, porque é completamente diferente de alisar, por exemplo, um bolo de chantilly. Então, se você não é inscrito, por favor, bora se inscrever, 100% gratuito e ajuda bastante o canal. Deixa o like se você gostar do vídeo, bora compartilhar porque eu tô trazendo bastante conteúdo legal. E também assina o sininho de notificações, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber para você ficar aí por dentro dos vídeos do canal, porque tem muita coisa top. Então, gente, para começar o nosso vídeo, eu tenho um bolo de aro 25 centímetros de diâmetro e vou falar o peso. Eu sei que vocês vão ficar impactados, mas o que acontece? Esse bolo ficou com 5 quilos. Sim, 5 quilos o aro 25. Mas Lucas, você não fala que geralmente ele dá 3,5 por aí? Sim, mas o que acontece? Esse recheio era um recheio de brigadeiro, que geralmente já é mais pesado. Ainda teve morango dentro, então deixa mais pesado ainda. E ainda tem a ganache, que é mais pesada ainda. Só para vocês terem ideia, para cobrir esse bolo aí de ganache, eu utilizei 1,2 kg de ganache. Então é bastante ganache para cobrir um bolo, porque geralmente quando a gente utiliza chantilly, o chantilly é mais levinho, né? Então acaba que o bolo fica mais leve. E esse é uma ganache, uma cobertura mais pesada. Então o bolo acaba ficando mais pesado, ok? Vamos falar a respeito da cobertura em si. Para a gente aplicar um bolo de ganache, não precisa necessariamente ser tão grosso igual é, por exemplo, um bolo de chantilly. O bolo de chantilly, você faz uma camada mais grossa. Então, por que você faz uma camada mais grossa? Porque um chantilly ele é uma cobertura mais leve e tudo mais. Então, necessariamente, geralmente tem que ser assim. Agora, a ganache não precisa exagerar muito, porque ela já é uma cobertura pesada por si própria e que, consequentemente, vai dar uma estabilidade maior aí para o nosso bolo. Eu vejo que o pessoal que está fazendo essa cobertura geralmente coloca muito mais chocolate para muito menos creme de leite ou chantilly, alguma cobertura assim. Então o que acontece? Quando você faz dessa forma, acaba que você tem uma cobertura muito densa, muito pesada e que consequentemente acaba se tornando um pouco mais difícil de espalhar no bolo. Então essa receita que eu estou utilizando é completamente diferente do que normalmente vocês estão olhando aí em outros vídeos. Por quê? Porque ela vai mais creme de leite, vai mais chantilly. Então, consequentemente, você tem uma cobertura mais cremosa e tudo mais, e mais fácil de espatular um bolo, por exemplo. Então, Lucas, como que você faz? Eu coloco, por exemplo, 500 gramas de chocolate para 250 de creme de leite e 250 de chantilly. Só estou dando um exemplo. Lucas, e esse chantilly com esse creme de leite, como que faz? A gente vai primeiro derreter o chocolate, depois você vai colocar esse chantilly líquido e esse creme de leite líquido para esquentar também em outro recipiente. Então ele vai praticamente esquentar, quase chegar a ferver. Tem que deixar ele morninho. Aí você vai colocar nesse chocolate. E vocês vão reparar que a textura dele vai ficar bem líquida. É completamente normal. Então o que você vai fazer? Você tampa com um plástico, pode ser um plástico filme, e deixa reservado de um dia para o outro. Lucas, precisa desse tempo todo? Sim. Se você quiser fazer um bolo de ganache, tem que ter esse tempo de descanso para você ter uma cobertura muito boa e muito cremosa. Se você não tiver esse tempo, aí você tem que mudar a proporção de chocolate para creme de leite, mas não vai ficar igual a que eu estou fazendo, ok? E você vai reparar que no outro dia ele vai acordar muito firme, então vai estar muito duro e vai ser difícil de espalhar no bolo. Então você pega uma colher e você mistura novamente esse creme, que ele vai ficar na textura perfeita, igual vocês estão vendo. Então, como vocês viram, a camada não é muito grossa. E agora eu venho passando a espátula. E, gente, essa cobertura, nessas quantidades que eu falei para vocês, ficam maravilhosas. Elas ficam super cremosas.
ela não vai perder estabilidade, não é aquela cobertura mole que às vezes escorre, porque às vezes o pessoal faz ganache e se fica muito mole escorre, e se fica muito dura acaba que não dá tempo de fazer a espátula de textura, fica muito riscado, não fica legal. Então pode fazer essa cobertura que é sucesso. Inclusive, se você quiser um vídeo, comenta aí, quero o vídeo da ganache que eu trago para vocês. E também comenta aí, por quanto que você venderia esse bolo? Que eu quero saber. Que ele é um bolo que a gente tem que cobrar mais caro, né? Porque tem a ganache, tem um recheio de morango, tem os morangos por cima. Então é um bolo mais caro, mas que vale muito a pena porque fica muito gostoso mesmo. E lembrando que essa ganache eu tô fazendo com chocolate meio amargo. Eu não sei falar pra vocês se a proporção que com chocolate ao leite é a mesma coisa, porque eu nunca testei e eu comecei a fazer esse tipo de cobertura faz pouco tempo. Então eu só sei falar pra vocês com meio amargo, ok? E reparem, a dica que eu dou pra vocês que querem trabalhar com ganache é não ficar passando muita espátula. Então tente deixar o mais uniforme possível quando você aplicar a ganache. E o que você faz? De vez você ficar passando a espátula lá 2 horas para tampar os buracos, não faça isso. Você pega mais um pouquinho de ganache e preenche onde que está faltando, ok? Então vocês podem reparar ali, por exemplo, que tem um lugar ali que acabou que não preencheu, que está sem a cobertura. Então a gente vai pegar mais um pouquinho e espalhar ali. Não fica passando muita espátula e a dica mais importante aí para vocês. Quanto vocês forem fazer, pega essa dica, escreve aí em um caderninho, escreve em algum lugar para você não fazer. Gente, essa não é aqui na final, é só para a gente retirar um pouco do excesso de cima para poder colocar aí na lateral, ok? A dica que eu dou para vocês, para quando for fazer esse tipo de cobertura, é diferente do chantilly, que a gente espalha ele muito rápido. Geralmente a gente coloca o chantilly, dá aquela giradona mais rápida que a gente está com pressa, né? Mas a ganache é uma cobertura diferente, ela é mais densa. Então, se você passa assim muito rápido, acaba que não fica uma marcação tão bonita, tão marcada e não fica muito legal, ok? Além de que se você fazer com muita força na sua mão, pode acabar retirando todo o creme, toda a nossa cobertura. Então, o que vocês têm que fazer? Passa a espátula um pouco mais firminha, com a mão mais firminha, mas passa com mais calma, não vai correndo, sabe? Então, essa é a dica mais importante aí que eu dou pra vocês. Faz com bastante calma que vai dar tudo certo. Então, gente, essa eu acho que é uma das aulas mais legais que já teve aqui no canal, porque eu passei a receita para vocês, eu passei várias dicas para vocês para utilizarem essa cobertura. Ela é maravilhosa porque dá para utilizar espátula de textura. Então, a textura que você quiser dá para fazer. A única diferença é que, geralmente, quando você utiliza uma textura com uma espátula mais grossa, por exemplo, você, consequentemente, tem que utilizar mais chocolate, mais ganache. Então, como consequência, você tem que acabar utilizando um pouco mais. Então, geralmente, quando é bolo assim de ganache, eu faço com espátulas mais fininhas, mas dá também na outra do mesmo jeito, funciona super bem. E Lucas, para essa quantidade aí desse bolo, quanto que você colocou? Foi 600 de chocolate para 600 do creme de leite com chantilly. Então, 300 de chantilly e 300 de creme de leite. E essa quantidade é para um bolo desse aí de aro 25. Se for um aro 20, você faz, por exemplo, 400 e 400. E se for, por exemplo, um aro 15, 200 e 200. Lembrando que essa quantidade é uma quantidade só para fazer um bolo espatulado. Se você quiser fazer, por exemplo, um trabalho de bico, alguma coisa a mais, aí você aumenta a receita, ok? E lembrando também, essa cobertura é tão maravilhosa, mas tão boa mesmo, que dá para vocês fazerem também trabalho de bico super bem. Então, gente, eu tô pedindo para vocês, por favor, essa aula tá muito top, então bora compartilhar, bora se inscrever. E para fazer o YouTube gostar desse vídeo, então bora compartilhar o máximo que vocês quiserem, o máximo que vocês conseguirem, para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas o possível. Eu confio em vocês para a gente chegar lá em 5 mil, 6 mil, eu confio em vocês, ok? Então, gente, vocês podem reparar que eu vou espalhando a ganache, e esse prato que eu estou utilizando é um prato de isopor,
E já que era um bolo que ficou bem pesado, eu acabei colocando 2 pratos desse. Acaba que não dá pra ver muito bem, mas tem 2 pratinhos. Então essa é a dica que eu dou pra vocês, ok? E se vocês forem utilizar, por exemplo, um tabuleiro de MDF, é até melhor, porque já que fica um bolo mais pesado, para ficar mais firminho, ok? E Lucas, se eu fizer esse bolo, eu posso fazer ele, por exemplo, de um dia para o outro? Eu acho que pode, porque diferente do chantilly, que normalmente racha, a ganache só tende a ficar mais firme, mas eu acho que não chega a rachar e tudo mais, ok? Então acho que vocês podem fazer sim sem problema nenhum. Aí a lateral já estava mais ou menos no esquema, do jeito que a gente queria. E aí a gente vem passando a espátula para a gente só dar uma alisadinha para vir com a espátula de textura. Então, gente, essa é a dica mais importante que eu dei para vocês. Foi as coisas mais importantes que vocês têm que levar em consideração, ok? E vocês reparem que é o que eu tô falando para vocês. Eu não venho passando muito rápido. Eu venho com bastante calma, bastante cautela. E esse bolo eu gostei bastante dessa cobertura porque eu vi umas receitas na internet. Geralmente o pessoal faz, por exemplo, 500 gramas de chocolate para 100 de creme de leite, alguma coisa assim. Só que aí fica tipo mais ganache para blindagem. E é aquela até que pode botar a mão. Essa não é aquela que pode botar a mão, viu, gente? Essa ela é mais cremosinha. Mas eu acho aquela que ela não fica com uma textura muito legal para espalhar. Então dá um pouco mais de trabalho. Não é que não fique bonito. Fica super bonito também. E dá para fazer um trabalho super parecido com esse. Só que esse é mais fácil. E principalmente quem está iniciando na confeitaria não quer ter sofrência aí para decorar um bolo, né? Então a gente fazendo dessa forma eu acho que vai ajudar bastante vocês e é bem mais prático. Aí agora eu venho passando a espátula. Essa aí que eu estou utilizando é da Wilton, mas vocês podem utilizar a que vocês acharem melhor. Eu ia acabar utilizando aquela rosa, que é da marca da Leni. Não sei falar a numeração para vocês, mas eu acabei utilizando essa aí porque eu achei mais bonita, não sei porquê. Aí, gente, uma dica para vocês também. É a ganache, já que ela é chocolate, e lembrando que é chocolate fracionado. Essa dica é importante. Eu não sei se com chocolate ao leite ou meio amargo do chocolate nobre, o resultado é o mesmo. Então, se você quiser fazer, faz com fracionado, que é certeza que é sucesso. Lucas, quero fazer com chocolate nobre. Pode? Pode sim, faz para testar. Não sei falar para vocês, ok? E por que também que eu não indico muito fracionado? Fracionado não, gente. O que eu indico é o fracionado, o que eu não indico é o nobre. Porque o nobre é um chocolate muito caro. E, por exemplo, para a gente utilizar para recheio e tudo mais, pode utilizar. Mas já que esse bolo a gente está utilizando ele para cobertura e vai muito... Se a gente utilizar o chocolate nobre, vai encarecer muito o nosso produto e a gente vai ter que vender esse bolo muito caro. Então, se você consegue vender o bolo por um valor um pouco mais caro, que nessa região o pessoal paga um pouco mais caro aí nos bolos, pode vender que vai ser sucesso. Eu acho que fica até mais gostoso. Mas, se não tem como, faz dessa forma também, que ele fica super saboroso, fica maravilhoso, ok? E é como eu tinha falado para vocês repararam que eu passo bem devagarzinho? Aí ele já estava marcado, mas agora eu acho que eu vou fazer ele um pouco mais pressionando para ele ficar mais marcadinho. Então a dica que eu dou para vocês também é essa. Se você quiser que ele fique mais superficial, mais retinho, você faz ele mais deitadinho a espátula. E se você quiser os dentinhos mais marcados, deixa ela um pouco mais retinha para você, ok? E já vou agradecendo vocês também pelo canal ter chegado em 30 mil inscritos, todos vocês que assistem, que compartilham. Muito obrigado a cada um de vocês e um beijão aí para cada um de vocês. Então, gente, vocês vão reparando que aí já está praticamente tudo certinho e eu já tinha gostado bastante do resultado. Aí agora eu só vou vir fazendo um detalhe com uma espátula em cima, ok? Aí eu só vou fazer uma espiral em cima e o bolo já vai estar praticamente pronto. Acabou que eu não gravei colocando morango, porque eu deixei para colocar o morango depois, perto do horário da festa,
para o morango não ter perigo de ressecar. Então vou colocar uma fotinha para vocês verem o resultado final. Então, gente, mas o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!